Olá a todos, eu sou Isabela e eu vim trazer para vocês a videoaula de modularização e funções, ok? Então, antes de começar toda essa parte de funções, eu vou explicar para vocês o que seria a modularização, tá? Vai ser de um jeito bem simples, bem de aluno para aluno, tá? Então, nada de termos muito técnicos. Vou colocar aqui nesses slidezinhos. Então, vamos imaginar, né, que nós temos o nosso código e que nosso código ele é estruturado dessa seguinte forma. Então, todo o código que a gente, né, faz, todo o programa que a gente cria, ele segue uma certa ordem. Só que quando você fala de modularizar, seria mais para fazer uma organização no nosso código, né? Separar, organizar. Então, para deixar de uma forma bem simples, modularização é separar e organizar. Mas, Thaisa, como que eu faço isso? Como é que é? Eu não entendi. Então, a modularização, ela vai deixar o seu código numa estrutura assim, né? Então, ela vai destrinchar todo o código que a gente tinha anteriormente, que seguia uma sequência, né? Para deixar ele mais organizado em locais diferentes, né? Em partes separadas de códigos. Né, no caso, para separar e organizar e deixar os módulos independentes. Então, em vez de ficar toda aquela ordenação, digamos, meio, pode dizer, meio bagunçada, meio que, né, talvez sem nexo, que você se perca muito no seu código, você modulariza ele para organizar em módulos independentes. Por que módulos independentes? Nós vamos utilizar as funções justamente para isso. Seria para facilitar, né, a nossa organização do nosso código. Então, talvez fique um pouco abstrato falando assim, mas eu vou utilizar um exemplo que eu espero que vocês realmente entendam, né, que faça um pouco de sentido para vocês, de como funciona esta parte de modularização, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso PyCharm. Então, como é que eu vou fazer vocês entenderem isso de modularização? Porque parece uma coisa um pouco abstrata, né? Eu vejo que você pegar um pedaço de código e separar em pedaços menores, tipo, talvez não tenha sentido agora. Mas, utilizando as funções, a gente vai tentar ver que isso não é tão abstrato assim. Então, vamos lá, né? Então, eu separei um exercício que é basicamente o que nós fizemos na videoaula de comandos iniciais, que foi a nossa mini calculadora, certo? A gente fez uma mini calculadora, né? Caso vocês não tenham assistido o vídeo, né? Eu recomendo que vocês voltem, vou deixar até linkado no YouTube. A parte da videoaula de comandos iniciais, que nós fizemos toda uma mini calculadora, definimos valores para x e y, enfim. Então, o exercício é basicamente o mesmo, tá? Só que nós vamos utilizar funções agora. Então, nós vamos ter que ler dois números reais e por funções a gente vai ter que imprimir e calcular soma, subtração, produto e divisão entre estes dois números, né? Só que cada uma dessas operações tem que ser realizadas por uma função separada. Então, a gente vai ter que fazer 4 funções, né? A função da soma, do produto, da divisão e da subtração. Thaisa, mas por que eu vou ter que fazer isso? Como é que eu vou definir? Cadê os meus valores x e y, né? Porque vocês sabem que eu sempre colocava aqui, né? O x e y aqui, né? Defina os números reais, né? Hashtag tá mais para baixo, né? Para pedir o x e y. Mas por que as funções vêm antes, né? Então, eu vou explicar rapidinho para vocês como é que funciona. Então, vou fazer uma demonstração, tá? Que fique de um jeito mais lógico para vocês entenderem. Então, assim, vou mostrar na prática para vocês. Né? Vamos fazer aquilo que eu sempre faço normalmente nas videoaulas, que é definir as variáveis primeiro. Então, eu vou fazer aqui x é int input, né? Digite x.
por 2 pontos, para ficar mais organizado. Opa. Aí, g de x. E que y vai ser um valor qualquer, vai ser 3, né? Digamos. Tá? E daí nós vamos fazer a nossa função. Mas o que são as funções, tá? Quando você fala de função, a gente usa o def, tá? Vou colocar aqui. Então, def, já viu que ficou colorido, né? Então, é uma palavra reservada para a programação, né? Para o Python. Então, é uma palavra reservada para funções. Def da função, é assim, função xy. Thaisa, mas por que você fez isso? Vamos tentar explicar, né? Def, o nome da sua função, e essa função engloba x e y. Então, essa função está referente, teoricamente, a essas duas variáveis que eu tenho, x e y, certo? Ok. Então, digamos que, né, você queira escrever alguma coisa aqui, ele já tabula, né, aqui sozinho, né, já faz essa margem, digamos assim. Por que essa margem, né? Que é o que está dentro da sua função, tá? Então, tudo que tiver aqui, né, nesse espaço para frente, é o que a sua função está executando, né? Então, digamos, tem aqui uns pedaços de código, mas eu quero a soma. Então, return, a minha função vai retornar x mais y. Então, vamos fazer uma função soma, ok? É só para demonstração mesmo. Isso aqui, caso vocês queiram escrever mais alguma outra coisa na sua função, mas eu vou deixar em hashtag porque eu não vou utilizar, eu só quero xy, tá? Então, ok. Mas lembra que eu falei que essas variáveis têm que vir depois? Então, vamos colocá-las depois também, tá? Só para vocês poderem ver, né? Então, vamos digitar outro valor de x e o meu y agora vai ser igual a 5, né? E eu vou querer o print da minha função, né? Print da função x, y. Ok? Então, vou escrever aqui o valor da função. Certo? Eu vou colocar uns prints aqui dos valores de x e y para que vocês possam ver que é um pouquinho diferente. Ah, então eu vou colocar aqui um print de x mais y, esqueci disso, né? X mais y, x mais y. Deixa eu colocar aqui um igual. Então, eu vou fazer aqui já. Eu vou fazer agora. Então, print de x e um print de y. Eu vou aqui, e aqui. Ok? Eu vou fazer isso com os lá de baixo também, né? Para vocês poderem perceber a diferença, tá? Então, vamos lá. Né? Eu vou rodar esse código, tá? Para vocês verem. Então, já tá aqui, né? Então, nós temos nosso x e y, a nossa função vai ler o x e y, aí vai ter um outro x e y e vai ter o print da nossa função. Ok? Então, vamos dar um run aqui, né? Lembrando que não aparece para vocês, né? Por algum motivo mirabolante no nosso PyChart. Então, vamos lá, digitar x vai ser 8, tá? Então, ele leu a primeira parte do meu código, né? Então, meu x aqui do começo é 8, meu y é 3, então a soma deles é 11, tá? Eu vou digitar um x agora igual a 10. Beleza, então, passo pela função, né? Certinho. O meu x agora que eu digitei é 10, né? Que esse x depois da função é 10. Meu y é igual a 5, né? Que foi o valor que eu defini da minha variável. X mais y, né? No caso, o 10 mais 5 é 15. E o print da minha função é 15. Eita, esse aqui é igual a esse, certo? Então, ele não leu esse xy que é 11 na minha função.
Ele leu o xy que veio depois da minha função, tá? Mas por que que isso acontece? Por que que eu não posso definir as minhas variáveis antes de aplicar a minha função? Porque é simples, o nosso código, ele segue uma linha de raciocínio. Não é à toa que nós temos aqui as nossas linhas de código, de 1 até aqui 22. Então, o nosso código, ele lê de cima para baixo, certo? Então, eu não posso esperar que ele aplique uma função de algo que veio antes, sendo que eu tenho o resultado, a mesma coisa, depois. Então, como eu posso explicar isso de uma forma melhor, né? Ele leu o XY aqui, certo? Ele atribuiu um valor para eles. Depois que ele leu a minha função, ele leu um novo valor de XY e executou a minha função, tá? E um detalhe que eu não posso executar a minha função antes dela acontecer. Então, eu não posso jogar, né, o valor da minha função antes da minha função, que não teria sentido, né? O meu código ia ficar uma coisa confusa. Então, por isso que a gente sempre declara as variáveis depois de escrever as funções, tá? Então, não é algo obrigatório que você tenha, tipo, que, né? Nossa, então eu tenho que escrever todas as minhas funções antes de definir minhas variáveis, às vezes você nem sabe o que você quer no seu código. Então, só troca a ordem, você escreve suas variáveis, né? Escreve primeiro e daí, antes delas, você escreve as suas funções, tá? Que é o que a gente vai fazer agora para nossa mini calculadora. Né? Eu já dei um spoilerzinho como é que vai funcionar. Então, vai ser bem simples mesmo, tá? Então, que nem eu falei, as funções têm que vir antes de pedir os dados para serem utilizados nela. Por causa, né, do que eu demonstrei para vocês agora. Então, aqui são todas as funções que nós vamos fazer, né, da soma, produto, divisão, subtração, enfim. A gente vai ler esses dois números reais e daí a gente vai, né, continuar imprimir cada uma das funções. Cada uma das funções. Até escrevi errado. Então vamos lá, vamos pedir o nosso XY, né? Eu quero o float, porque né, o meu exercício pede que seja dois números reais. Então minhas variáveis têm que ser float. Né? Input, digite o valor de x. Né? Lembrando que vocês não precisam fazer todo esse textão que eu fiz, só para poder mostrar para vocês, tá? Então, y vai ser a mesma coisa, né? E eu quero imprimir cada uma das funções. Então, eu vou dar nome. Agora que eu defini meu xy, eu vou criar as minhas funções. Então, minha função soma. Def soma de x e y, dois pontos. Deu a tabulação, então ele vai ler aqui a minha função. Né? Então, vou dar um return só, né? Return x mais y. Ok? Então, já está linkado aqui minha função soma com x mais y. E depois que ele lê, que essa é a minha função, ele vai ler minhas variáveis x e y. E daí vai dar um print, né? A soma é... Opa! Soma de x e y, tá? Então, aqui já linkou. Essa aqui é a minha função, soma xy, certo? A gente vai fazer a mesma coisa para todos os outros. Então, produto de xy, dois pontos, né? Return, escrevi errado, return, x vezes y. Eu vou só copiar e colar aqui nas outras duas, para ser um pouquinho mais rápido, porque isso a gente já sabe fazer, né? Então, a divisão, eu vou escrever aqui divisão, return x barra y, e aqui, nossa, ó, nem sei o que eu fiz. Aqui é subtração envolvendo x e y, return x menos y. Ok? Então, agora a gente só vai pedir o print, né? O print de cada uma delas. Então, só pra gente não perder tanto tempo digitando. Eu nem lembro o que era. Era produto, né? O produto é... Daí aqui a gente escreve aqui. Produto
divisão, me deu toque, vou arrumar aqui, vou deixar minúsculo, divisão, XY, subtração, beleza? Então vamos lá, vamos rodar o nosso código, né, para ver se ele funcionou, se eu não fiz nada errado nele, né? Se eu fiz, eu vou ter que arrumar. Vou aumentar aqui para vocês poderem enxergar o que eu estou escrevendo. Então, eu vou dizer que meu x é 2 e meu y é 4. Então, a soma de 2 mais 4 é 6, 2 vezes 4 é 8, 2 por 4 é 0,5 e 2 menos 4 é menos 2. Então, a gente conseguiu modularizar a nossa mini calculadora, né, que a gente fez na aula de comandos iniciais. Ela já estava toda separadinha, né, que eu fiz lá soma, produto, eu fiz a mesma coisa, só que eu utilizei print, tá? Então, foi só uma outra maneira para vocês poderem elencar uma coisa com a outra. Então, as funções, obviamente, não são só para, né, fazer mini calculadoras, né? Vocês podem ter outras utilizações para elas, mas foi um jeito, talvez um pouco mais didático, digamos assim, para vocês poderem entender melhor como é que elas funcionam já. Então seria isso, eu só separei, né, tudo em funções, né? Lembra que meu programa leu todas essas funções que eu fiz, depois ele viu as variáveis que vão ser utilizadas nessas minhas funções, porque elas são independentes. Então, não tem o que uma faz, a outra não vai fazer também, né? Elas são diferentes. Então, eles podem utilizar funções com as mesmas variáveis, fazendo, né, operações ou, enfim, pedaços de código diferentes em cada uma delas, né? E daí dá o return que você quiser. E daí aqui eu fiz só o print para a gente poder demonstrar aqui para vocês. Então, essa foi a videoaula de funções. Eu espero que todos tenham conseguido entender e compreender como é que funciona essa parte de funções e a modularização, né, a separação do código. Então é isso, espero vocês, né, numa próxima videoaula. Até mais!